Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à escola dominical. Hoje é a lição 5. Nosso livro de Efésios, livro que temos estudado desde o começo do mês de fevereiro, né? Hoje, primeiro domingo de março, quinta lição, ok? Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 3 do livro de Efésios, ok? No capítulo 3, nós vamos observar que Paulo usa a palavra mistério algumas vezes, ok? Aqui no trecho que nós vamos estudar hoje, que é dos versículos 1 a 13, ele usa a palavra mistério 3 vezes. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 9, tá? Quando Paulo usa a palavra mistério, ele quer dizer, significa, tem um sentido de alguma coisa que era oculta, que era um segredo, né, que era desconhecida e até mesmo humanamente incompreensível, né, mas que depois, em determinado momento, Deus revelou. Né? Quando Paulo usa a palavra mistério, já não é mais mistério, entendeu? É um mistério que foi solucionado, que foi revelado. Tá? Então a gente vai aprender isso aqui hoje. Tá? Então, o tema da lição, número 5, é a revelação do mistério da igreja. Ok? Esse é o tema da lição de hoje. A revelação do mistério da igreja. A ideia principal, a ideia central dos versículos que nós vamos ler e estudar hoje, é que a igreja é o misterioso plano de Deus elaborado para a sua glória. Então, a igreja é um misterioso plano de Deus elaborado para a sua glória, para a glória dele. Ok? 2 desafios para essa noite. Primeiro desafio, vocês percebem que todos os desafios que eu faço, todas as aulas, o primeiro desafio diz respeito à compreensão. O que vocês precisam entender, saber, né? Então, o primeiro desafio é: saiba qual é a natureza da igreja, ou seja, o que é a igreja, por quem ela é formada, quem é a igreja. Nós vamos falar um pouco disso hoje, ok? O texto bíblico vai falar disso hoje. O segundo desafio diz respeito a uma ação, uma atitude que você tem que tomar, ok? Então, o segundo desafio é: seja grato a Deus pela igreja e glorifique ao Senhor pelo seu plano misterioso. Eu sou extremamente grato pela igreja que Deus me concedeu participar, a graça de participar. A igreja não é perfeita, como eu também não sou. Estamos longe disso, de sermos perfeitos. Temos muitos erros, precisamos que Deus trabalhe em nossas vidas e nos ajude a melhorar. Mas eu continuo amando essa igreja. Eu continuo fazendo parte dela, né? E pedindo a Deus que trabalhe na minha vida e trabalhe na vida de cada um de nós também. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para Efésios capítulo 3, versos 1 a 13. Sussurrar de quem? Em inglês. Idem. Idem. Eu vou rir pensando na carona. Não, você perde a carona? Então vamos lá, capítulo 3, versos 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, verso 8, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar? Querido Deus, obrigado mais uma vez por mais um domingo, Deus, que nos reunimos aqui para estudarmos a sua palavra na escola bíblica dominical, Pai. Obrigado por aqueles que já chegaram, aqueles que ainda estão por vir, Deus, o Senhor possa trazê-los em segurança, Pai, para juntos aprendermos mais do Senhor, para dividirmos, Deus, a comunhão que o Senhor nos dá um com o outro, Deus, para cantarmos louvores ao Teu nome, que o Senhor é digno. Deus, em especial nesse momento, dá a nós, Deus, a compreensão da verdade da sua palavra, de quem é a igreja, por quem ela é formada, Deus. E também que a gente aprenda a ser grato ao Senhor pela igreja, Deus. E a gente aprenda a viver para a tua glória, Deus, glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, todo esse trecho dos versos 1 a 13 trata da revelação do mistério da igreja, tá? O mistério é a igreja, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar com mais detalhes. Então, o mistério, ele pode ser dividido em 3 partes aqui, tá? A primeira parte eu vou chamar de o portador deste mistério. O portador é aquele que recebe a notícia, recebe a revelação do mistério, né? E ele transmite essa notícia, esse mistério, para os Efésios, e no caso para todos nós, né? Então Paulo é o portador desse mistério, é ele que recebeu de Deus a revelação desse mistério, ok? Conforme a gente pode ver em todos esses versículos, nós vamos ver aqui devagarzinho, tá? O versículo 1, Paulo começa dizendo que ele é, por esta causa, eu, Paulo, sou o... Ou por qual causa? Pelo que ele falou no capítulo anterior. Lembra que no capítulo anterior, no último trecho, nos versículos 11 a 22, a gente viu que Deus, ele uniu judeus e gentios, ele tirou da inimizade e trouxe para a união, né? Gentios e judeus. Então, por esta causa, por causa disso, o que Deus fez, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo se chama o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo se chama o prisioneiro de Cristo Jesus, né? E você pode olhar isso no capítulo 4. Lê para mim, Carlos, por gentileza. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que vos chamar. Amém. Horácio, lê para mim bem forte. Efésios 6, versículo 20. Versículos 19 e 20. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar ou nenhum que fazer. Paulo, ele estava preso quando escreveu essa carta. Ele falou 2 vezes do prisioneiro e ele falou que ele era embaixador em cadeias. Preso. Embaixador por quê?
Porque ele estava ali em nome de alguém, em nome de Jesus, não é? Ele estava ali representando Jesus na cadeia, né? Levando o amor de Jesus. Justamente aqui no capítulo 6 ele pede oração para que ele seja ousado em pregar o evangelho aos demais presos e aos guardas, né? Para que ele seja ousado, para que ele não se cale, independente da situação que ele viva. Então, em primeiro lugar, Paulo, como portador do mistério, estava preso, não é? De acordo com os relatos em Atos, Filipenses, Colossenses e Filemon, muito provavelmente ele estava preso em Roma. Lembra que a gente estudou Atos, né? Que Paulo ele foi preso em Jerusalém, foi levado até antes de Roma, teve uma parada. Cesareia, né? E de Cesareia ele foi para Roma, né? Mas de acordo com os relatos de Atos, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, é muito provável que ele estivesse preso em Roma, tá? Quando escreveu essas cartas. Pois é, e essa prisão, que salvo engano, é uma prisão tipo assim, domiciliar, não é? Sim, Atos fala isso. Fala que ele pôde alugar. Ele pôde alugar uma casa onde os guardas ficavam lá com ele. Mas ele tinha a casa dele, podia receber pessoas. Atos fala isso, Atos 28 fala isso. Então, ele fala, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ele estava preso por amor aos gentios. Por quê, irmãos? Por que ele estava preso por amor aos gentios? Era a função dele mostrar que os gentios e os judeus, nessa situação, eram vistos por Deus, mas eles não deles. Tudo bem, ok, mas por que ele era prisioneiro por amor aos gentios? Ele foi preso justamente por isso, porque ele estava pregando aos gentios o evangelho de Deus, essas verdades que você citou, e os judeus invejosos prenderam Paulo, não é? Então ele foi preso porque amava os gentios, porque queria levar salvação aos gentios, não é? Por amor aos gentios. E ele fala que ele era prisioneiro de quem? De Roma? De Cristo Jesus. Interessante isso, né? Embora ele fosse prisioneiro de Roma, mas ele se chama prisioneiro por causa de Cristo, por amor aos gentios, mas porque ele pregava Cristo aos gentios, né? Então, na verdade, ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele estava fazendo a tarefa por amor a Jesus e em nome de Jesus, né? Ok? O verso 2 vai mostrar que Paulo foi escolhido por Deus para ser o portador deste mistério aos gentios. O verso 2 diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Olha, vocês ouviram falar, né? Da graça de Deus que foi confiada a mim para que eu pudesse pregar a vocês, não é? Então o verso 2 ele está mostrando que Paulo foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Mas todo mundo tem que pregar o evangelho? Tem. Mas Paulo ele foi o apóstolo dos gentios, ele era, vamos dizer assim, o cabeça. Ele era aquele que Deus chamou como líder do evangelho aos gentios. Assim como Pedro era o líder da pregação aos judeus. Gálatas 2 fala isso. Ok? Depois você pode pesquisar lá. Gálatas capítulo 2 fala isso. Então Paulo foi escolhido. Mas não só Paulo. Dos versículos 3 a 5 a gente vai ver que Paulo e outros receberam diretamente de Deus a revelação desse mistério. Olha o versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, que foi o que a gente aprendeu na lição passada, né? Que Deus uniu judeus e gentios. Ele escreveu resumidamente, ele não explicou muito bem, ele começou a falar apenas no capítulo anterior, né? Aqui ele vai esclarecer melhor. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento
do mistério de Cristo. Vocês vão entender agora o que eu entendo sobre o mistério de Cristo. É o que Paulo quer dizer. No versículo 5 ele diz: o qual, esse mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e... Então, foi só Paulo que recebeu a revelação do mistério? Aí fala quem que recebeu além de Paulo? Os apóstolos e profetas, né? Os homens de Deus do Novo Testamento receberam de Deus também discernimento espiritual. Aí fala em espírito, quer dizer, através do Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem entender o mistério. Vou falar daqui a pouco o que é o mistério, tá? Então, por enquanto, a gente está falando do portador do mistério, que é Paulo. Beleza? Posso continuar? Versículo 7 também vai dizer que Paulo foi feito ministro do evangelho aos gentios. Gente, o que significa a palavra ministro? A gente tem uma impressão errada do que é ministro. A pessoa está lá para trabalhar, defender alguma causa. Servir. A tradução exata é servo. Mas a gente pensa em ministro. Você fala, não, ministro é um cara que manda, né? É um cara que está acima dos outros. Mas não é isso a palavra ministro. Ministro não está acima dos outros. Ministro é estar abaixo dos outros. Ministro é estar aos pés dos outros servindo. Então a gente tem que entender isso, né? Fala, eu vou ministrar, né? Eu vou ministrar, eu vou me abaixar, eu vou servir, né? Eu vou fazer uma ministração. Ministração é você lavar o pé do outro. É você se dobrar e ajudar o outro. Isso é ministração, né? Então, não são às vezes equivocadas pelo que a gente escuta por aí, né? No mundo, né? Nos outros meios, nas outras mídias, né? Governo, né? Tudo mais, né? Então, Paulo foi feito ministro. Olha comigo, vou pedir o Everton, Atos 9:15, vou pedir o Tiago, Atos 26, do 13 ao 18. Presta atenção nessas duas leituras. Quem quiser acompanhar, o Everton vai ler Atos 9:15, por gentileza, Everton. Mas o Senhor lhes disse: Pai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ó, Deus escolheu Paulo. Aqui, Ananias, né? Deus mandou uma notícia para Ananias: vai vir um homem aí, tal, Saulo, você vai pôr a mão sobre ele e ele vai livrar ele da cegueira. Eu falei, não, mas Saulo, né? Aquele que eu ouvi notícia, Senhor, né? Que está matando todo mundo, prendendo. Esse é para mim um instrumento para pregar o meu evangelho aos reis, às autoridades aí, né? Primeiro ele fala, o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora o Tiago, 26, do 13 ao 18. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, e brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? A o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, ministro, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Então Paulo foi feito ministro aos gentios, especialmente aos gentios. A gente viu no texto que o Everton leu, ao povo de Israel também, mas especialmente aos gentios, não é? Interessante que em Atos, quando a gente estudou, toda vez que ele estava viajando, né, quando ele chegava na cidade, ele procurava primeiro os judeus. Isso aí, sinagoga, né? É isso aí. Depois os gentios. Né? É. Eu penso que é para não entrar em conflito, né? Uhum. Ele não deixava de procurar os gentios, mas ele procurava os judeus. Isso aí, verdade.
Então, Paulo foi feito ministro. O que mais a gente aprende de Paulo aqui? Olha, ele reconhece humildemente a graça de Deus ao receber o chamado. Ele não fala, olha, Deus me chamou porque eu sou bom, viu gente? Eu sou muito bom. Olha o versículo 7, voltando para Efésios 3, versículo 7. Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele dá toda a glória a Deus. Porque se não fosse a graça de Deus e a força operante do poder de Deus, eu não seria o que eu sou. É o que Paulo está dizendo. E aí continua no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Paulo, ele se considera o menor de todos os santos. Isso aqui não é uma falsa humildade, sabe? Ele fala assim, gente, eu sou o pior de todos os convertidos. Não está falando só para agradar os outros. Ele sabia do passado dele. Ele sabia que ele foi um perseguidor da igreja, que ele matou e aprovou quem matava os crentes. Não é? E ele se arrependeu amargamente disso. Então ele reconhece humildemente, ele é humilde. Ele fala, eu sou apóstolo, mas pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Né? E aí então, quando chega no versículo 8, ele diz o seguinte, que Paulo, como portador do mistério, deveria fazer duas coisas. Versículo 8 e 9, ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o quê? Aos gentios o quê? O evangelho. Então, a primeira coisa que ele deveria fazer é pregar o evangelho aos gentios. Essa era a missão número 1 dele. Ele tinha isso em mente, tá? Pregar o evangelho de Cristo aos gentios. E aí no versículo 9, ele vai falar a segunda missão dele. E manifestar, essa palavra pode ser esclarecer, né? Deixar evidente, deixar claro qual a dispensação do mistério. Esclarecer o mistério, esclarecer para aquelas pessoas o que é a igreja, deixar claro para as pessoas, convencer, ensinar, explicar o que é a igreja. Então Paulo, ele devia esclarecer o que é o mistério de Deus aos convertidos, ou seja, o que é a igreja. Ele tinha que pregar o evangelho, e aqueles que se convertiam, ele tinha que explicar, olha, agora que vocês se converteram, eu tenho que explicar uma maravilha para vocês. Agora vocês fazem parte da igreja de Deus. Vocês não estão mais separados dos judeus, agora nós somos um só povo em Cristo. Não é? Ele tinha essas duas missões, essas duas tarefas. Ok? Então aqui a gente viu o portador. Tá? A primeira parte, uma parte, né, desse trecho, ele vai falar do portador do mistério. Paulo fala muito sobre ele, humildemente, mas fala sobre ele. E agora ele vai falar, é claro, em um versículo só, ele vai esclarecer o que é o mistério. O versículo 6. O que é o mistério, irmãos? Vamos ver se ficou claro para vocês. O que é o mistério? Os gentios e os judeus, eles fazem parte do corpo de Cristo. Sim. Isso, certo? Alguém pode talvez falar com outras palavras? Ou talvez acrescentar alguma coisa? O que é o mistério? Os dois são um povo só. Um povo só, né? Dois povos tornou-se um povo. Dois povos tornaram-se um povo só. Olha só. Apesar dos judeus terem sido o povo escolhido por Deus, mas o amor de Deus para com os gentios é do mesmo tamanho para com os gentios. Né? O amor de Deus para com os judeus é o mesmo para com os gentios. Né? Mas isso aí não cabia na cabeça dos judeus, né? Ele escolheu pessoas dentre judeus e dentre gentios e amou essas pessoas de maneira igual, né? Eu acho também, pastor, que esse mistério só pode esses dois povos através de Jesus Cristo. Com certeza, somente através de Jesus. Não fosse através dele, não tinha jeito, né, irmão? Olha só, presta atenção em umas coisas aqui que é importante dizer para a gente não ficar confuso, tá? Não se trata simplesmente da salvação dos gentios. O mistério não é que os gentios vão ser salvos, porque isso não é novidade. Isso o Velho Testamento já dizia, que os gentios se converteriam, que os gentios buscariam o povo de Israel. A gente viu isso lá quando a gente estudou escatologia, lá em Malaquias não, Zacarias. A gente viu isso em Zacarias, que quando no final dos tempos 10 gentios vão se
vão pegar na roupa de um judeu, né? Eles vão buscar a Deus através dos judeus. Isso aconteceu no passado e isso ainda vai acontecer no futuro. Só que agora, na época da igreja, é diferente. Não é mais assim. Não é simplesmente a salvação dos gentios. Judeus e gentios formam um novo grupo de pessoas, como vocês falaram. Um novo homem, uma nova humanidade. A gente viu isso no capítulo 2. Olha só, gentios não se tornam parte do povo de Israel. Isso também é coisa do Velho Testamento. Isso chama proselitismo. Proselitismo é quando alguém que não é judeu se converte ao judaísmo. Agora eu sou judeu. Igreja não é proselitismo. Não é pessoas se tornando judias. Não é isso. Nós não somos judeus. Nós somos igreja. Ok? Gentios não ocupam o lugar de Israel. Nós não estamos substituindo Israel. Israel ainda existe. Ainda vai voltar a existir um dia. Né? Nós não somos o Israel de Deus no sentido de substituir o povo de Israel. Israel tem as suas promessas específicas. Deus prometeu terra para eles. Deus prometeu uma descendência para eles. Né? Isso não foi prometido para a igreja. Prometido para a igreja é o céu. Não é? Riquezas, bênçãos celestiais. São coisas diferentes. Tá? Nós não ocupamos o lugar de Israel. Também não temos a mesma posição de Israel. Né? Como eu disse, promessas diferentes para povos diferentes. Ok? A igreja é algo, como vocês disseram, totalmente novo para os padrões daquela época, para o conhecimento daquela época. É uma unidade entre homens remidos pelo sangue de Cristo. Né? Não importando de qual raça eles são. Brasileiro, japonês, judeu, americano. Converteu, faz parte da igreja. E esse grupo não tem um melhor que o outro. Né? Eles são iguais perante o Senhor. Todos aqueles que se convertem têm as mesmas bênçãos. Beleza até aqui? A igreja hoje é a habitação de Deus pelo Espírito Santo. Né? Antes, onde que Deus se manifestava, irmãos, na época do Velho Testamento? No tabernáculo ou no templo, no Santo dos Santos. Não é? Ali a presença de Deus se manifestava. Hoje, onde é que é o tabernáculo de Deus? A igreja, as nossas vidas. Né? Nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. Né? Isso é uma grande diferença. Né? E o versículo 6 fala que judeus e gentios são co-herdeiros. Significa o quê? Ser co-herdeiro. Ambos receberão a mesma herança. Não é? E aí ele continua, né, Maurício? Vocês são membros do mesmo corpo. Já foi falado aqui. Né? Não há mais aquela parede de separação que havia antes. Agora vocês são unidos. Vocês são um povo só, uma família só, como a gente viu. Família de Deus, né? São participantes da promessa. As promessas para a igreja alcançam qualquer um que faz parte da igreja. Tanto judeu como não judeu. Quem se converte hoje tem as mesmas promessas. Né? Jesus prometeu dar a vida eterna àquele que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé nele. E que vai morar com ele eternamente no céu. Essas são as promessas. Independente da nacionalidade. Isso é novo para eles. Isso era realmente novo. O judeu ele não podia sentar com o gentio na mesma mesa. Eles podiam tomar uma refeição juntas. Eles zombavam, como eu já disse. Você é um circunciso. Tratavam um não judeu como um animal, como um cachorro. Lembra daquela história lá de Mateus 7, se não estou enganado, da mulher Ciro-fenícia? Ela fala, Senhor, que Jesus fala para ela, mas eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por quê? Porque ela era gentia. Mas Jesus sabia, sendo Deus, né, ele sabia de todas as coisas. Ele estava
fazendo um teste com aquela mulher, né? Ela falou, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus, elogiou a fé daquela mulher, não é? Nem mesmo Israel vive fé como essa, não é? Então, irmãos, os judeus hoje não tem mais isso, não tem separação, né? Os convertidos se convertem. Alguma dúvida com relação a isso? Mistério da igreja? Importante. Tá bom. A última parte vai falar do propósito. O propósito deste mistério. Por que Deus criou a igreja? Tem um propósito, tem um porquê Deus criou a igreja. Não é? Versículo 10 diz: para que, olha o propósito, para quê? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando Deus criou esse novo povo, chamado igreja, Deus manifestou a sua glória, Deus manifestou o seu poder, a sua graça, o seu amor e a sua sabedoria. O plano de Deus é que todos, esse plano foi estabelecido lá na eternidade, diz aí, versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Deus já tinha planejado isso antes de criar o mundo, não é? O plano de Deus, estabelecido lá na eternidade, é que todos, inclusive os anjos, os seres angelicais, aí fala principados e potestades, são ordens, são classificações de anjos, ok? Todos, inclusive os anjos, glorifiquem ao Senhor ao olharem para a igreja, não é? E verem na igreja o poder, a graça, o amor, a sabedoria de Deus. Os anjos, irmãos, eles ficam lá no céu assim, Senhor, como o Senhor é sábio, como o Senhor é poderoso, maravilhoso. Como é que o Senhor pegou dois povos completamente distintos que se odiavam e o Senhor os uniu em amor e fez dele um só corpo? O Senhor é demais. Louvado seja o Senhor. Os anjos ficam babando com as ações de Deus no céu e glorificando o nome de Deus. E eles querem olhar, e eles olham para a igreja e veem na igreja o poder de Deus. Olha a resposta, irmãos. A sabedoria de Deus. Então, o propósito de Deus na igreja é a sua própria glória. Deus criou a igreja para a sua glória, para que ele seja glorificado, para que ele receba adoração, louvor, reconhecimento. E ele merece. Então, a ideia central de hoje é que a igreja, que é o misterioso plano de Deus, a igreja é o misterioso plano de Deus, elaborado para a sua glória. É isso que a gente viu hoje nesses 13 versículos. A igreja era algo desconhecido, irmãos. No Velho Testamento, ninguém ouviu falar de igreja. Esse negócio de judeus e gentios, um povo só, para eles era impossível, inimaginável. Por isso que é chamado de mistério. Porque ninguém nunca pensou que isso seria possível. Isso tudo vem também, se a gente for lembrar várias passagens do Velho Testamento, né, quando Deus ordena que os judeus, quando era para conquistar um povo lá, pode conquistar, mas não é para vocês se casarem, com aquele povo gentil, porque isso tudo vem de uma herança disso tudo, de ordens que Deus mesmo deu para o povo judeu, para que não se misture, judeus com os gentios, Só que o ser humano, ele entendia isso, às vezes desobedecia, muitas vezes desobedecia, mas aqueles que não desobedeciam, eles foram criando na cabeça deles, essa distinção que chega quase ao ódio, Exatamente. Mas não é isso que Deus queria. Exatamente. Você está certinho, Carlos. Eu queria falar isso. Quer dizer, Deus queria preservar eles da contaminação do pecado. De outros povos que não estavam nem aí para a santidade, estavam nem aí para Deus,
Agora, Deus não queria que eles se achassem melhores que os gentios, porque ninguém é melhor que ninguém, né? Perante Deus. Perante Deus somos todos pecadores. Né? Bem falado. Bem colocado. Então, nós aprendemos hoje, irmãos, que a igreja não se torna parte, né, o participante do povo de Israel. Agora nós somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos igreja. Tá? A igreja não ocupa o lugar que pertence a Israel. Hoje, Israel, vamos dizer assim, está no banco de reservas. Está em stand-by, está esperando, né? Lógico que eles não sabem disso, né? Mas um dia Deus vai voltar a colocar Israel no centro do mundo de novo, como papel preponderante, papel principal, para levar o evangelho, para levar a salvação, para levar o amor de Deus às pessoas. Né? Hoje, quem faz esse papel é a igreja, ok? Mas Israel não sumiu, Israel não desapareceu, Israel está de lado, está de castigo, vamos dizer assim, né? Porque rejeitou o Messias, rejeitou o seu Deus. A igreja não tem a mesma posição, nem as mesmas promessas. A igreja é algo totalmente novo, uma unidade entre homens remidos pelo sangue de Cristo, não importando a qual raça pertencem. Tá? Lembrando os nossos desafios, eu quero que você saia daqui tendo certeza de quem é você, quem somos nós como igreja. Né? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Lembra que Paulo falou pela graça e pelo poder de Deus? A gente não pode fazer igual os judeus faziam, né? Aquele povo lá, ó, não vem na igreja, é tudo um bando de pecador. A gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que eles. Se o Espírito Santo não tivesse aberto os nossos olhos para buscar a Deus, a gente estaria fazendo a mesma coisa que eles. Não é? Então, quem é você? Você é igreja. Nós somos igreja, né? Juntos, né? Seja agradecido a Deus pela igreja. Como eu disse no começo, a igreja tem muitos defeitos. Irmãos, muitos. Temos muita coisa para melhorar e precisamos melhorar. Precisamos reconhecer os nossos erros. Mas precisamos ser agradecidos a Deus pela igreja. Eu gostaria de tirar alguns momentos para a gente orar, para a gente ser agradecido a Deus. Eu gostaria que você fizesse oração de gratidão. Deus, obrigado pela igreja de Jesus, mas também pela igreja local que o Senhor me deu para participar, para frequentar, cheia de falhas. Eu gostaria que você orasse por essa igreja, para que essa igreja pudesse manifestar a sabedoria de Deus, pudesse refletir a glória de Deus. Que Deus nos dê essa graça, esse poder de sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Porque se a gente não tem refletido a glória de Deus, a gente não está cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Vamos orar? Depois, pode orar, levante sua voz, faça oração, depois eu termino com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, tantas bênçãos recebidas pelo Senhor. Nesse momento aqui agora, Senhor Deus, revelar ao Senhor que não entendemos, Pai, tamanho, porquê desse grande amor, Pai, o Senhor tem por cada um de nós aqui, Senhor Deus. Nós não conseguiríamos, ó Pai, entender porque fomos escolhidos pelo Senhor antes da gente procurar pelo Senhor. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tamanho, esse grande amor, Pai, não cabe no nosso entendimento, Pai. Todo esse mistério, tudo isso, ó Pai, o Senhor fez e faz pela tua igreja, Senhor. Então é um privilégio muito grande, ó Pai. O mínimo que nós poderíamos fazer, Senhor Deus, mesmo assim não conseguimos alcançar, a graça do Senhor, ó Pai, é o mínimo, realmente é sermos assíduos, Deus, virmos, ó Pai, louvarmos e bendizermos o Teu nome, Pai, temos aquela conduta que sempre é falada aqui na igreja, Pai, de leitura da palavra do Senhor, de oração. Mesmo assim, Senhor Deus, nós não conseguiríamos agradecer da maneira correta tudo que o Senhor fez pela Tua igreja. E eu te agradeço, Pai, por essa igreja local a qual eu pertenço aqui, Senhor Deus. Te agradeço porque na eternidade,
Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela tua misericórdia, Pai, eu vou poder reconhecer, muitos estão nos céus, os que estão aqui hoje. Para aqueles, ó Pai, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, possam entender, Senhor Deus, isso que a gente está pregando, falando, todos os domingos aqui. Em nome de Jesus. Deus Santo, eu quero louvar ao Senhor uma instituição chamada Igreja Evangélica. É um lema, Deus, que muitas das vezes nós lemos ele, Deus, na parede, e às vezes nós nos atentamos, Deus, a tanta importância que é esse lema de a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia. Porque sendo assim, Deus, nós somos levados por todo vento de doutrina, nós somos levados a conhecer a verdade sobre a tua palavra. Quando eu digo denominação, não refiro não somente à Igreja do Mansur, mas eu refiro a todas as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Que a mão poderosa do Senhor possa sustentar sempre esse lema, para que seja levada a verdade de maneira clara, para que ninguém, Deus, seja enganado. Obrigado, Deus, pelo Senhor me trazer, ó Deus, a essa determinação para conhecer a tua verdade e me dobrar diante dela, reconhecendo, como Paulo também reconhece, Deus, como um grande pecador nós somos. Obrigado porque a graça e a misericórdia do Senhor, Deus, tem sido derramada sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. E eu louvo ao Senhor em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Querido Deus, muito obrigado pelo mistério da igreja. Obrigado, Deus, porque é um plano maravilhoso do Senhor, Pai. Ó Deus, quem podia imaginar que um dia o Senhor ia unir povos inimigos, povos que se odiavam, povos que se evitavam. E o Senhor fez deles um só povo, um só corpo. O Senhor deu a eles as mesmas promessas, Pai. O Senhor deu a esse povo, Deus, o teu Espírito. O Senhor deu a esse povo, Deus, a tua palavra. O Senhor deu a esse povo, Deus, a graça e o seu poder para viverem para a tua glória, Pai. Deus, o teu propósito, como a gente aprendeu hoje aqui no verso 10, é que a igreja, pela igreja, Deus, a multiforme sabedoria do Senhor seja conhecida nos principados e potestades, Deus. Deus, que os anjos possam olhar para essa igreja, Pai, e ver a tua sabedoria aqui, Pai. Ó Deus, precisamos da tua misericórdia para isso. Precisamos que o Senhor transforme as nossas vidas diariamente, Pai. O Senhor nos dá mais da sua graça. Deus, precisamos que o Senhor converta, Pai, corações, ações, atitudes, Pai, pensamentos, desejos, sentimentos, Pai, para que a tua glória, Deus, possa brilhar em nossas vidas. Deus, não deixe que a gente viva, Deus, para a nossa glória, mas que a gente possa viver todos os dias para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.